Fala galera, tudo bem? Bom, hoje eu quero vir aqui, né? Na verdade já estou aqui e quero trazer um vídeo para vocês explicando alguns conceitos básicos sobre este livro, Finanças para Iniciantes. E ele é um livro, não sei se eu acho que não é escrito, mas é um livro aprovado pela Harvard. Então é um livro que eu tô lendo e eu quero trazer para vocês. Lembrando que esse livro aqui é Finanças para Iniciantes, empresas. Então ele é para empresas. E por isso que eu quero trazer. Eu não vou, né, falar contar as histórias do livro e nada do gênero. Isso aqui não é resenha. Mas eu quero pegar os tópicos que eu passei a pesquisar e quero trazer algum deles para vocês, enfim. E vamos ver o que vai sair daqui. Mas vamos começar. Ele começa falando sobre um pouco dos regimes que as empresas podem adotar. Por quê? Qual que é a importância disso? Vamos lá, você abriu uma empresa hoje. Como que você vai gerir as finanças dessa empresa? Tipo assim, o que que é receita, o que que é despesa, tudo é despesa, tudo que eu gasto é despesa? Ou o que eu gasto é investimento? Como é que funciona isso? Receita. Cara, eu recebi um crédito do banco. Sei lá, assumi um crédito no banco. Tô pagando taxa de juros. Isso aí é receita? Então, coisas assim são importantes a gente debater. Sabe, qual é o regime de caixa da sua empresa, qual que é o regime da sua empresa, como separar essas coisas, como entender isso, isso tudo você precisa entender, sabe? É o que eu vou falar um pouco hoje, vou falar sobre o regime que a empresa pode adotar, sendo o regime de caixa e o regime de competência. Então eu vou falar um pouco sobre fluxo de caixa, que é algo que eu dei uma olhada lá, mas é muito importante. O brasileiro hoje em dia ele não tem um ensino para empreender, ele não sabe de finanças. Então essas coisas são importantes a gente começar a saber, começar a separar, colocar pontinho em cada coisa, sabe? Ainda mais se a gente quer crescer, a empresa quer crescer, você precisa saber. Afinal, sua empresa está dando lucro ou prejuízo? Você sabe? E mesmo se não for uma empresa. Então vou até dar um exemplo ali mais para frente, onde é um exemplo de um simplesmente prestador de serviço, mas que precisa entender, cara, o que que eu estou recebendo, o que que eu não estou recebendo, como eu estou recebendo, sabe? O que que é investimento, o que que é prejuízo, o que que é lucro, sabe? E umas coisas assim. Então vamos lá, vou conversar com conceitos básicos. Lucro bruto e lucro líquido. O que que é lucro bruto? Lucro bruto é receita. Então vamos lá, você ganhou 15 mil, você presta serviço, sei lá, sua empresa presta serviço de montagem de telhado. Né? Nesse mês entrou 100 mil reais para sua empresa, lucro bruto. Os clientes foram lá e pagaram 100 mil reais, lucro bruto. Lucro líquido, o que que é? 100 mil reais. Só que desses 100 mil reais, 50 mil foi em material, 5 mil foi nos seus contratados, nos seus funcionários, sei lá, mais 10 mil foi dia um imprevisto, aí mais 10 mil foi aluguel de máquina, e daí tipo assim, cara, mais 10 mil é aluguel do seu local, mais 5 mil foi taxa do Facebook. Então você já viu, já virou uma balança. Mano, você nem sabe mais quantas despesas você teve. O que que é o lucro líquido? É você pegar todas essas despesas, você colocar, listar elas e colocar a sua receita. Então, assim, foram 3 clientes, um deu 35 mil, outro deu 35 mil, outro deu 30 mil. Deu 100 mil, 3 clientes, é a receita. Agora, os gastos. Aí você coloca aluguel, funcionário, material, imprevistos, e tá, 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 tá. Quanto que sobra? De 100 mil sobrou 10 mil. Aí você tem o seu lucro líquido. Lucro líquido não é um outro conceito para diferenciar. Para o empresário, lucro líquido e prolabore são coisas diferentes. Então, o lucro líquido não é o que você coloca no seu bolso. Prolabore é o que você tira para você. Então, digamos, desses 100 mil reais, 90 mil foi gasto na operação. Lucro líquido, ele já vai envolver que desses 90 mil está o seu salário. Então você não tem o lucro líquido e você tira do lucro. Não. Lucro líquido é o lucro final. É o que? É o que vai ficar no caixa da sua empresa. Então, digamos, próximo mês, a sua empresa não vai começar com zero na conta. Ela não pode começar com zero. Por quê? Por uma questão de fluxo de caixa, que é outra coisa que eu vou explicar. Então, o lucro líquido é todas as despesas menos todas as receitas, sabe? E aí tem que ser um resultado positivo. Por quê? Se for negativo, quer dizer que você está perdendo dinheiro. Então, assim, se o seu mês foi menos 20 mil reais,
você perdeu 20 mil reais. Por quê? Porque tudo que você recebeu, você gastou mais. Então quer dizer que tem algo errado no seu produto ou no seu serviço. Por quê? Porque ele não está dando lucro, ele não está dando retorno. Então às vezes se você vende picolé e cara, nossa, mas esse mês eu perdi 2 mil reais. Porque o valor do picolé está baixo. Ou você vendeu pouco, ou o preço está baixo. Algo está errado nessa conta. O aluguel que você está pagando é muito alto, ou sei lá, mano, você fez um investimento errado, mas algo está errado antes, está errado na sua operação. Contratou muito funcionário, já tinha fechado com um cliente, o cliente não pagou, algo tem que ter acontecido. Por quê? Porque a sua empresa não pode sair no prejuízo. Então, como eu falei, voltando, temos esses conceitos. O lucro líquido, o empresário, você tem que tirar o seu salário antes. Então, assim, você que é empresário, saiba que às vezes você vai ver um grande empresário aí tá os caras voando de jatinho, não sei o que, e andando de Ferrari, sabe? Saiba que aquele cara tem salário. Você não tá saindo CLT para ter o salário que sua empresa ganhar por mês, não. Você saindo CLT, você vai ter um salário dentro da sua empresa. Então você vai lá, olha, minha empresa, que eu falei, ela recebeu 100 mil esse mês, ela teve 85 mil de gasto e 5 mil eu tirei pra mim, sabe? Normalmente a galera coloca uma porcentagem aí pra você tirar pra você, né? Dentro do seu lucro, mas sim, no mérito, o empresário brasileiro, ele vende almoço pra comprar janta, né? Muitas vezes. Por quê? Porque não tem essa organização financeira. Então, assim, eu não vou te falar uma porcentagem pro seu Prolabore que você precisa ver. Cara, eu quero investir mais na minha empresa? Quero. Então eu vou tirar pouco. Sabe, o meu salário vai ser 3 mil reais por mês. Vou aprender a lidar com isso. Por quê? Porque o que você não colocar pro seu salário é o que vai ficar de caixa pro próximo mês da sua empresa. Então, como eu falei, se tirando todas as despesas, até o seu Prolabore, até o que você vai receber, ficou 10 mil reais, 10 mil reais é o caixa que você começa o próximo mês. E ok, eu não preciso desse caixa para começar o próximo mês. Precisa. Por quê? Porque você não vai fechar o mês você não vai começar o mês fechando o contrato. Você vai começar o mês com o caixa do último mês. Como eu falei, uma das despesas é investir em marketing. Então, como é que você vai investir em marketing se você começa com zero? Não pode começar com zero. Então, isso aí eu não estou nem falando de reservas, porque outro conceito de finanças é reserva, sendo a reserva de emergência uma delas, sabe? Mas você não pode viver na reserva, você tem que viver com caixa. Caixa é o que sobrou de um mês para o outro. Incluindo, falando agora de um dos conceitos, né, que ele traz no livro, isso daqui tudo, só estou falando de conceitos básicos de finanças, ele não falou disso no livro, mas são conceitos básicos de finanças, que assim, é dividir as coisas, você precisa dividir as coisas. Então, uma das coisas você precisa ter uma conta no banco em CNPJ e outra coisa em CPF. Outra conta em CPF. Por quê? Porque não pode ser a mesma conta. Você não pode confundir o que a sua empresa recebe com o que você recebe. Se recebeu 100 mil por mês, não é 100 mil para você comprar carro. Não é 100 mil para você comprar imóvel. É 100 mil que é para fluxo da sua empresa. Agora, tirei meus 5 mil do meu salário. Você tem que tirar e mandar para outra conta, em CPF. E isso tudo também vai ser visto na parte tributária do negócio todo. Sua empresa vai pagar um tributo, seu CPF vai pagar outro. Tanto que se você não tiver um CNPJ para empresas, você paga imposto de CPF. Imposto de CPF, se eu não me engano, é mais de 20 e tantos por cento. Imposto CNPJ depende de qual regime você tá, sabe? Mas enfim, isso aí é outro assunto, um pouco mais profundo, né? Mas é importante a gente saber de todas essas coisas, porque são conceitos que são importantíssimos para o mundo real. Não é nem para o mundo empresarial, para o mundo real mesmo. A gente precisa entender essas coisas. Uma das coisas que ele fala lá no livro é sobre fluxo de caixa. Falando mais um conceito aí. Fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa é justamente todas as despesas, tipo assim, digamos, fluxo de caixa é o que eu falei, aquele lucro líquido que sobra para o próximo mês. Então é todas as entradas menos todas as saídas, o que sobra é um lucro líquido. Fluxo de caixa é toda essa conta, sabe? Então é o que eu falei, digamos, se você vê que hoje na sua empresa tipo assim, cara, eu não tô tendo lucro líquido, eu tô tendo mais despesa, eu tô saindo no prejuízo, é porque o seu fluxo de caixa está errado.
Como falei, às vezes está tendo despesa demais, tudo mais, mas o fluxo de caixa é toda essa conta. É o que entra e o que sai, o que você gasta e o que você economiza. Tudo isso é colocado no fluxo de caixa, que é fluxo, é o fluxo. Então, como eu falei, para o seu fluxo de caixa, você precisa entender que para a operação você precisa sempre ter dinheiro na conta. Então, assim, o que eu falei digamos, às vezes um cliente ele fala assim, não, cara, pode executar o serviço, eu dou como garantia meu carro, mas estou sem dinheiro e eu preciso desse serviço. Sei lá, vou pagar em, sei lá, 2 meses. Eu vou pagar ao fim do serviço. Ok, você precisa ter dinheiro na conta para fazer o serviço. Por quê? Porque se você não tem dinheiro na conta, você vai depender do cliente te dar o dinheiro, do cliente pagar, seu negócio não vai crescer. Para o seu negócio crescer, você precisa ter dinheiro na conta. Até porque, às vezes, crescer um negócio é comprar um ponto físico para ele. Então, você vai comprar um imóvel para o seu negócio como? Com que dinheiro? Com dinheiro que for indo no fluxo. Então, fluxo de caixa, digamos, esse mês sobrou 10 mil reais. Próximo mês, a gente tira o mês, sobrou 20 mil reais. Girou um mês, sobrou 30 mil reais. Girou um mês, sobrou 40 mil reais. Girou um mês, sobrou 50 mil reais. Você já está vendo que o fluxo está, tipo assim, que o fluxo está retendo, você está crescendo o seu fluxo. Então, o que você já começa a fazer? Olha, 50 mil reais, eu não preciso de 50 mil reais. Eu vi que para mim fazer uma obra, eu preciso de 30 mil reais. Então, vamos fazer assim, 20 mil reais eu tiro, eu fico com aqueles 30. Próximo mês, 40. Dá para mim tirar 10, ficar só com 30. Próximo mês, 40. Dá para mim tirar 10. E aí você pode pegar aquele outro montante e investir em outra coisa. Então, por isso que é importante o fluxo de caixa, é você ter um panorama geral do seu negócio, que entra e o que sai, quanto você recebe, quanto que você gasta. Ok, mas temos uma outra coisa que ele cita como um capítulo básico aqui desse livro, que é um dos últimos tópicos que eu quero ir. Então, a gente falou sobre lucro bruto, lucro líquido, sobre despesa, a gente falou sobre fluxo de caixa, falou sobre a diferença do CPF para o CNPJ, sabe, algumas diferenças em relação ao imposto, em relação à conta de banco, top. Mas tem uma última coisa que ele fala aqui, que é sobre regime de caixa e regime de competência. São duas formas de enxergar o seu negócio. Então aqui a gente está falando sobre regime. O que seria o regime? Seria uma forma de separar as coisas. Então, regime de caixa. Você separa as coisas pelo que, de uma forma bem simples. Regime de caixa bem simples. Entrou, saiu. Regime de caixa. Entrou, saiu. Quando entrou, eu marco que entrou. Quando saiu, eu marco que saiu. Regime de caixa. Regime de competência. O que é? É ter uma análise. Então, não é quando entrou, saiu. Entrou pra quê? Saiu por quê? Então, entrou. Vamos lá. Eu sou um piscineiro. Agora no regime de competência. Sou piscineiro. Eu vendo meu serviço trimestral. Eu vendo um kit trimestral, 600 reais. Eu vendi em janeiro para começar em fevereiro. Ok. Só que para mim fazer esse serviço, eu preciso... eu tenho gasto 50 reais por mês de gasto com cloro, com a minha bomba que eu levo para um lugar para o outro para conseguir filtrar água, enfim. 50 reais de gasto. No regime de competência, que é segundo, que é um pouco mais complexo, exige uma análise. Então, em janeiro, o cara me pagou 600 reais pelo trimestre. Então, fevereiro, março e abril. Trimestre. Fevereiro, março e abril. Eu vou prestar meu serviço. Regime de competência, eu vou olhar e falar assim, eu recebi em janeiro. Mas, eu recebi para os meses de fevereiro, março e abril. Então, como eu falei, é uma forma de dividir as coisas. Eu estou dividindo o que eu recebi entre os meses. Então, eu recebi 600 reais em janeiro, mas na verdade é 200 para cada mês. Por quê? Porque eu vou ter um gasto aqui, um gasto aqui, um gasto aqui. Então, e eu vou ter um lucro aqui, um lucro aqui, um lucro aqui. Um lucro do meu trabalho. Então, eu separo isso e eu divido pelos meses. Num regime de caixa que eu falei, bem simples, entrou em janeiro. Então, entrada em janeiro e esses gastos são em outros meses. Por que isso é importante? No regime de caixa, entrou em janeiro. Ok, janeiro eu tive um lucro líquido 600 reais. Top. Fevereiro, quanto foi o lucro? Não teve lucro, teve despesa líquida de 50 reais. E março, teve despesa líquida de 50 reais. E abril, teve despesa líquida de 50 reais. Mas eu lucrei 600 e perdi 150? Não. Entendeu?
Por isso que é importante, mas como eu falei, isso é uma questão, esse regime é uma forma de você analisar e observar o seu negócio. Como que você analisa? Como que você observa? Sabe? Então é importante a gente ter alguns conceitos aí. Por quê? Porque assim eu expliquei de uma forma simples, né? Mas um basicamente envolve prazos e o outro não. Então é por isso que é importante a gente ter essa diferença. Regime de competência envolve prazo, envolve às vezes entrega, envolve estoque, envolve tudo isso. Regime de caixa não. Regime de caixa eu vendi uma farinha, eu vendi um arroz, eu vendi uma Fini. Pronto, entrou R$ 30. Eu paguei uma conta de luz, saiu 150. Pronto, acabou. Agora o regime de competência é assim, cara, eu comprei 50 Finis, mas vai chegar daqui a um mês. Então vou lançar daqui a um mês. Eu comprei, eu vendi não sei o que lá. Então eu vou pagar daqui a um mês. Eu vou receber daqui 15 dias. Sabe? Então essa que é a diferença. E mais pra frente, quando você começa a analisar mais as coisas, você vai perceber que é importante. De uma forma simples, é bom você usar o regime de caixa. Agora, quando você começa a ir mais a fundo na análise da sua empresa, você precisa do fluxo de caixa. Na verdade, do regime de competência. Por quê? Porque, como eu falei, você começa a ter outras análises. Análise, principalmente essa questão de tempo. Um dos conceitos que eu vou falar mais para frente nesse livro é o conceito de tempo. Então, quanto tempo você demora para receber? Quanto tempo você demora para fazer o ciclo completo do seu serviço? Quanto tempo você demora? Então, por exemplo, eu vou entrar rapidamente só para a gente já dar uma pincelada. Mas assim, por exemplo, se você faz, que eu falei lá, você trabalha fazendo telhado. Só que para o seu material chegar demora 60 dias. Então fica essa conta em aberto. 60 dias para o material chegar. Digamos, você recebe na finalização do serviço. 60 dias para o material chegar. Aí o material chega. Aí você precisa comprar um outro material que é importado. Mais 90 dias. Daí você precisa da mão de obra. Você não tem tanto serviço. Então a mão de obra é só quando o cara está disponível. Então quanto tempo você vai demorar para receber esse dinheiro? Por isso que é a importância dessa diferença de regimes. Por quê? Porque um só vai analisar saiu, entrou, saiu. O outro vai analisar o quê? Olha, vai entrar daqui, isso que entrou vale para os próximos 3 meses de trabalho. Então eu vou dividir isso daqui e a gente só vai gastar nos próximos meses. Olha, isso daqui eu sei que eu gastei R$ 100.000, só que eu tenho estoque para 6 meses. Então eu vou dividir, sabe? Eu vou dividir esse gasto em cada mês, sabe? Então, eu não vou colocar que esse mês, mesmo com a venda, eu gastei R$ 100.000. Não. Esse mês, eu vendi R$ 30.000. Se eu vendi R$ 30.000, eu vendi o equivalente de produtos a um gasto de R$ 20.000. Então, eu recebi 30 e gastei 20. Nos próximos meses, eu vou gastar mais 20 desses 100 mil. Entendeu? Então, enfim, eu espero que tenha ficado claro. Mas é um negócio um pouco mais complexo, como eu falei. Agora é mais conceitos básicos. Em outros episódios eu falo mais sobre isso. Mas era isso, gente. Eu tô me desafiando, né? Tô aprendendo aqui sobre os tópicos, né? Sobre um regime, fluxo de caixa e tudo mais, né? Regime de caixa, regime de competência de uma empresa. E como eu falei, esse aqui é só o primeiro episódio. Vou fazer mais, depois tô postando. Valeu?